aí, desbravadores, como vocês estão? Estamos de volta para darmos continuidade ao nosso estudo. Vamos convidar Deus para estar com a gente agora? Vamos orar? Querido Deus, obrigado por voltarmos a estudar a Tua Palavra. Mais uma vez, nós queremos pedir a Ti que nos capacite para que possamos compreender o que estaremos estudando. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A lei dos desbravadores ordena-me. Você conhece isso, né? Você tem repetido isso várias vezes nas cerimônias, nos campuris. Nós repetimos nossos ideais e sempre tem como regra, como base, a lei. Por que lei? Por que existe tantas leis? Por que foram criadas as regras? Essas mesmas regras aí que você não gosta, quando o diretor olha para você e fala, ó, não faça isso, é regra, é lei, não faça. Sabe por que existem as leis, as regras? Quando Deus, o nosso Criador, criou o mundo, o universo, criou a humanidade, Ele instituiu leis para que a sua criação se mantivesse em plena ordem. Sem lei, vira uma completa bagunça. Já imaginou se não houvesse lei de trânsito? Como seria a nossa vida? Nós não andaríamos. Os acidentes seriam bem mais constantes. Por isso que existem as leis, para que as coisas se mantenham em ordem. E nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Na Bíblia, nós temos diversas leis. Eu posso citar aqui a lei de saúde, é um assunto que nós vamos estudar um pouquinho mais à frente. Nós temos a lei civil, da época lá, quando dizia ó, dente por dente, olho por olho. Se alguém for pego em adultério, a morte de apedrejamento. Nós temos a lei cerimonial. Lembram quando nós vamos fazer as cerimônias de admissão em lenço, cerimônia de investidura de classe? Nós temos regras para seguir as cerimônias, não é feita de qualquer jeito. Da mesma maneira, nos tempos bíblicos, haviam algumas festas, cerimônias, e essas cerimônias indicavam a vinda e morte de Jesus, como estudamos no estudo passado, ok? Mas havia uma outra lei, que era conhecida também como lei moral, mais conhecida ainda como os 10 mandamentos. E eu posso dizer para você, desbravador, que essa lei, ou os 10 mandamentos, ela é a regra de todas as outras leis, ela é a base de tudo, e nós vamos estudar um pouquinho sobre ela hoje, tá certo? Então pega o seu guia de estudo, a sua liçãozinha, pega a sua Bíblia e vamos juntos aqui para nós conhecermos um pouquinho mais sobre essa lei de Deus. Tá certo? A primeira coisa, por quem foi escrita essa lei? Vocês lembram quando nós estudamos sobre o assunto da Bíblia e nós dissemos que Deus, Ele ditou ou Ele revelou, Ele passou o assunto ao qual o profeta queria que o profeta escrevesse? Só que a lei de Deus ela é um pouquinho diferente. Vamos ver na Bíblia então o que ela diz? Êxodo capítulo 31, verso 18. Êxodo 31, 18. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. A lei, ou os 10 mandamentos, esse não foi falado ou revelado a Moisés. Ele foi entregue, escrita em tábuas de pedra, pelo próprio dedo de Deus. A Bíblia diz que essa lei ela é eterna, ela é imutável. E sabe por que Deus escreveu ela em tábuas de pedra? Porque pedra não pega caruncho, pedra não enferruja, demonstra o quê? Que essa lei, ela é eterna, é durável, não tem como mudar. Então essa lei, ela foi dada ou escrita pelo próprio Deus. Essa é a única parte da Bíblia que não foram os homens que escreveram. Claro que para pôr no livro, eles tiveram que olhar e copiar na tábua de pedra ali, que Deus escreveu com o seu dedo, ok? Então essa lei foi dada por Deus, não é por homens. Não fui eu, não foi igrejas, não foram pessoas. Foi o próprio Deus quem a escreveu, ok? Vamos seguir? O que revela essa lei? O que revela? Se a lei foi dada por Deus, a questão é para quê? Já dissemos um pouco aqui que é para manter a sua ordem. Mas o que essa lei mostra? Vamos ver o que a Bíblia diz? 1 João capítulo 3, verso 4.
1 João capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O que essa lei nos mostra? O que ela nos revela? Vamos ler um outro texto aqui para você se inteirar melhor. Romanos capítulo 7, verso 7. Romanos 7, verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. O que essa lei revela? Qual é a função da lei? A lei tem a função de mostrar o pecado. Vou dar um exemplo aqui. Matar é pecado? Claro que sim, está escrito na lei, não matarás. Roubar é pecado? Sim, porque está escrito na lei, não furtarás ou não roubarás. Como eu sei que matar e roubar é pecado? Porque está na lei. Se não tivesse na lei, não seria pecado. Concordam comigo? Então a função da lei é mostrar o pecado. Essa é uma das funções, ela tem duas. É basicamente o seguinte, nós usamos aqui uma ilustração bem conhecida, talvez você já tenha ouvido, o espelho. Você sai na rua, imagina que você sujou a mão de carvão e você passou na ponta do nariz e o teu nariz ficou preto. Você não está vendo. Apesar de ter alguns aí que o nariz é meio avantajado, que você tem que tirar o nariz do lado para poder enxergar, né? Mas digamos que você não seja um desse e que você não está vendo e você sai na rua com a ponta do nariz preto e as pessoas começam a rir de você, não para você. Você não está vendo o nariz sujo, elas estão rindo e você não entende por quê. E quando você chega em casa, você vai ao banheiro, se depara com o espelho e você descobre que o teu nariz está sujo. Você pega o espelho e esfrega no rosto para poder limpar o nariz? Com certeza não. Por quê? Porque porque o espelho não limpa. A função do espelho é mostrar. Da mesma maneira, a lei não pode resolver o problema do pecado. Ou seja, desbravador, a lei não pode salvar você, porque não é essa a função dela. A função da lei é mostrar o pecado. Quer saber a segunda função da lei? Vamos lá na Bíblia? Deixa eu pegar na lição aqui. Gálatas 3, 24. Vamos lá? Livro de Gálatas, capítulo 3, verso 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por meio da fé. A lei vai te mostrar o pecado, mas ela também te diz o seguinte: vá até Cristo, que só Ele pode resolver o problema do pecado. De fato, desbravador, a lei não pode salvar ninguém. Eu não sou salvo pelo intermédio da lei, eu sou salvo unicamente por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo. Agora tem um detalhe: se eu não guardar a lei, eu não serei salvo. Consegue entender? Se eu não guardar a lei, eu não vou ser salvo. Porque se não guardo a lei, eu estou em pecado, como já lemos em 1 João capítulo 3, verso 4. Aquele que transgride a lei também comete pecado, porque pecado é a transgressão da lei. Então, se eu não guardar a lei, eu estou em pecado. A função da lei é mostrar o pecado e nos conduzir a Cristo, porque só Cristo pode resolver o problema do pecado. Deu para entender? Vamos seguir? Foi a lei cravada na cruz? A lei foi abolida? Quando Jesus veio aqui e morreu na cruz, ele deixou essa lei de lado? O que a Bíblia diz sobre isso? Vamos ver lá? 1 João 3, 4, nós já lemos, né? Romanos 7, verso 8. Romanos 7, verso 8. Vamos voltar um pouquinho aqui. E antes de lermos esse texto, eu quero fazer uma ilustração com você. Romanos 7, verso 8. Segura aí um pouquinho o seguinte. Alguns dizem que esta lei foi cravada na cruz. Jesus morreu e ele cancelou a lei. Ok? Então vamos lá. Talvez até você já tenha ouvido ou até acredita nisso. Então vamos lá. 1 João capítulo 3, verso 4 diz o seguinte: todo aquele que transgride a lei comete
pecado, porque pecado é a transgressão da lei. Então eu tenho aqui a lei, ok? Lei. Quando eu transgrido a lei, eu cometo pecado, ok? Eu cometi pecado, eu me torno o quê? Um pecador. Já dissemos aqui que se eu tenho pecado, eu tenho que conhecer, eu tenho que confessar o meu pecado. Então, se eu sou pecador, eu preciso confessar meu pecado para receber perdão. Ok? Eu preciso receber perdão para quê? Para eu ser salvo ou ter salvação. Só que para eu ter salvação, eu preciso de um Salvador. Deu para entender? Então vamos lá. Digamos o seguinte, Jesus morreu, a lei foi pregada na cruz, não preciso mais guardar a lei. Acabou a lei. Não tem mais lei, maravilha. Mas a Bíblia diz que pecado é a transgressão da lei. Agora eu quero ler o texto de Romanos, capítulo 7, verso 8. Olha só o que diz Romanos 7, 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Cancelamos a lei. Se não existe lei, a Bíblia diz o quê? Que o pecado está morto. Não tem mais pecado. Espera aí. Se não tem mais pecado, eu também não sou o quê? Não sou pecador. Se eu não sou pecador, eu também não preciso de perdão. Se eu não preciso de perdão, também não preciso de salvação. Não fiz nada de errado, eu já estou salvo. E se eu não preciso de salvação, também não preciso de um Salvador. Nós já vimos aqui que o diabo é o grande inimigo de Deus e da humanidade. E ele quer que você não guarde a lei, porque quando eu guardo a lei, ou melhor, quando eu cancelo a lei, eu também estou cancelando o sacrifício de Jesus. Jesus podia muito bem ter cancelado a lei, então ele não precisava subir na cruz. Mas porque a lei exigia morte. A lei exigia vida. Quando Jesus vai no Getsêmani e ele chega e diz, Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Ele está dizendo o seguinte, Senhor, tem outra forma de salvar a raça pecadora? Se não tem, Senhor, não tem problema. Eu vou fazer o que tem que ser feito. E foi isso que ele fez. Sabe, Deus não é um ser estúpido, muito pelo contrário. Você acha que ele seria estúpido o suficiente, sabendo que a lei poderia ser cancelada e ele ter que subir numa cruz? Não tem lógica. Jesus subiu na cruz porque a lei exigia morte, exigia vida. E assim o fez. A lei de Deus, ela é eterna, ela não pode ser cancelada. Quando eu cancelo a lei, eu também cancelo o sacrifício de Jesus. E é isso que o diabo quer que nós façamos, que nós não tenhamos Jesus como nosso único Salvador. Agora a pergunta é o seguinte, o quanto da lei eu tenho que guardar? O quanto da lei eu tenho que observar? Vamos ver lá, Tiago capítulo 2, verso 10. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Quanto da lei eu tenho que guardar? De acordo com a Bíblia? Todos. Não adianta eu guardar 9, não adianta eu guardar 7. Eu preciso guardar os 10. Agora, de maneira direta, vamos conhecer esses 10 mandamentos? Se você pegar todas essas Bíblias que eu tenho aqui, a Bíblia de Jerusalém, essa Bíblia que eu não sei a língua aqui, a Bíblia da Testemunho de Jeová, dos Mormons, pegar essa Bíblia católica, lá em Êxodo, capítulo 20, dos versos 3 em diante, vai dizer os mesmos mandamentos. Sabiam vocês disso? Está tudo lá, você pode conferir nas Bíblias aí. Vamos ler? Êxodo, capítulo 20. Vocês lembram que nós lemos que os 10 mandamentos foram escritos pelos dedos de Deus em tábuas de pedra? Olha o que diz o verso 1 do capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras. Quem falou? Porque algumas pessoas, e você deve ter ouvido já, dizendo que essa lei é a lei de Moisés. Mas o verso 1 diz que foi Deus quem falou. Então não é de Moisés. A lei é de quem? A lei é de Deus. Então vamos no primeiro mandamento aqui, no verso 3. Olha lá.
não terás outros deuses diante de mim. Quem falou? Foi Deus ou Moisés? De acordo com a Bíblia, foi Deus. Ok? Verso 4, segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás. Terceiro mandamento, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Primeiro mandamento, não terás outro Deus diante de mim. Deus é o único. O segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. O terceiro, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Vamos para o quarto, verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quinto mandamento, verso 12. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o único mandamento com promessa, para que te prolongue os teus dias na face da terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos lá para o sexto mandamento, verso 13. Não matarás. O verso 14. O sétimo mandamento. Não adulterarás. O verso 15, o oitavo mandamento, não furtarás. Verso 9, não dirás falso testemunho. O verso 10, não cobiçarás a casa do teu próximo, ou não cobiçar nada. Aqui estão o resumo, ou os 10 mandamentos. Tá certo? E como eu disse o resumo, alguns dizem o seguinte, que a lei se resumiu em duas partes. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como? A ti mesmo. E é de fato, o que é um resumo? Você lê um livro para você completar o teu cartão das classes, ou fazer um trabalho na escola. Depois que você leu o livro, você fez o resumo, você pode jogar o livro fora? Claro que não. O resumo não traz todo o conteúdo do livro. Você está passando algumas partes que você se diz importante ou legal. Então o resumo não pode cancelar a obra. Muito pelo contrário. Da mesma maneira, o resumo da lei se diz o seguinte, amar a Deus acima de todas as coisas. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu guardo os 4 primeiros mandamentos. Não ter outro Deus diante de mim, não fazer imagem e escultura, não tomar o nome de Deus em vão e guardar o sábado. Porque esses 4 mandamentos dizem respeito a Deus. Então estou amando a Deus acima de todas as coisas. Agora, se eu amo o meu próximo, eu vou guardar os 6 últimos mandamentos. Porque diz respeito ao meu próximo. Honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar nada do meu próximo, não dizer mentiras. Você consegue entender? Quando eu amo a Deus em todas as coisas, eu guardo os 4 primeiros. Quando eu amo o meu próximo, eu guardo os 6 últimos. Assim estou guardando toda a lei. Mas alguém só pode dizer o seguinte, pastor, eu não posso guardar só 8? Poder você pode. Deus te dá a liberdade de fazer tudo. Mas de acordo com a Bíblia, quando você tropeça em um só ponto, você se torna culpado de todos. Querido desbravador, a lei de Deus foi colocada para o teu bem, para que eu e você, mesmo em um mundo de pecado e sofrimento, pudesse ter uma vida que não soframos tanto, mas acima de tudo, que nos leve a alcançar a salvação que só Jesus pode dar. Talvez eu esteja falando a algum desbravador que não conhecia o assunto da lei, mas agora você conhece. Você quer, a partir de hoje, guardar essa lei? Eu não estou dizendo alguns mandamentos, eu estou dizendo os 10, todos eles, inclusive o 4º mandamento. Quer colocar ele em prática na sua vida? Então vamos clamar a Deus para que Ele te ajude a praticar e guardar toda essa lei. Vamos lá? Feche seus olhos para nós orarmos então. Obrigado, Senhor Deus, porque nos deixaste uma lei, que na Tua palavra é conhecida como lei da liberdade, uma lei de amor, que nos mostra o pecado e nos conduz até Jesus, que pode resolver o problema do pecado em nossas vidas. Hoje, Senhor, nós aprendemos um pouquinho sobre ela. E eu quero pedir que ajude a cada desbravador, desbravadora que aprendeu sobre essa lei e que hoje no seu coração tem o desejo de guardar toda ela. Que o Senhor possa auxiliá-lo, Senhor, por favor. Em nome de Jesus eu lhe peço. Amém, Pai. Foi bom estar com você em mais esse estudo. Temos um encontro marcado no outro estudo que teremos pela frente.
Espero você!